Olá, gente, tudo bem? Começa agora mais um podcast TCE Esportes, produzido pela Diretoria de Comunicações e Mídias do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe. Eu sou Kleber Santos, host desse podcast, que hoje recebe o Coronel Henrique, chefe da assessoria militar do TCE e também praticante de jiu-jitsu e que já ganhou vários títulos, várias medalhas e já está aqui, muitas medalhas aqui aparecendo aqui no nosso podcast. Seja bem-vindo, Coronel. Opa, eu que agradeço, para mim é uma grande honra, viu, Kleber? Uma boa tarde a todos e fico à disposição aí para que a gente tenha esse bate-papo aí, né, sobre o esporte. Coronel, muitas pessoas já conhecem o senhor muito nessa área militar, né? O senhor até recentemente saiu do cargo de tenente-coronel para coronel, só que esse lado esportivo talvez muitos não conhecem a fundo. Então eu queria saber, assim, como é que o jiu-jitsu entrou na sua vida, que eu tenho certeza que é uma história muito interessante, né? Fala aí pra gente. Kleber, foi uma... como poderia dizer, cara, uma situação muito inusitada, né? Porque o jiu-jitsu, para mim, inicialmente, foi uma grande fuga. Depois de ser diagnosticado, eu tenho um filho, um único filho que eu tenho, que tem uma doença rara. E sim, depois que eu comecei a me debruçar e saber mais e mais sobre essa doença, bateu aquele desespero, né, cara? E eu digo, eu tenho que ter uma fuga, eu tenho que fazer algo para me desconectar de todo esse problema, toda essa problemática, né? Todo mundo que tem um filho quer ele saudável, quer ver ele correndo, fazendo tudo. Então, foi aí que eu comecei a praticar jiu-jitsu. Porque realmente é um ambiente onde você esquece de tudo, cara. Esquece dos problemas, esquece problema familiar, problema no trabalho. É você e o tatame. Não tem como você estar levando aquele aperto ali no pescoço e você tá pensando, caramba, em um problema que você está tendo em casa. Então a minha ida para o jiu-jitsu foi justamente isso. Eu precisava de algo, né, para fugir daquele problema terrível. Quer dizer, o problema existe, é claro. Sim. A gente trata da melhor forma. É a surpresa do problema, né? De não esperar, né? Mas eu precisava desviar o pensamento, cara. Eu precisava de uma terapia. Pronto, o jiu-jitsu entrou na minha vida como uma terapia. Isso há quantos anos atrás? Isso há 10 anos atrás, cara, em 2013, né? De certa maneira recente, né? Para quem muitas vezes já começa no jiu-jitsu muito já de adolescente, né? Eu ainda sou um iniciante ainda, né? Iniciante que a faixa preta conseguiu em 2019, por aí? Isso mesmo. Mas iniciou a faixa preta, então cresceu de forma acelerada, né? É isso mesmo, viu? Pode falar, em 2011 foi quando a gente teve o diagnóstico, né? Então certo. Via toda aquela loucura, caramba, meu filho vai morrer e tal. Em 2013 eu comecei a praticar o jiu-jitsu. Aí eu fiz 10 anos agora de prática e peguei a faixa preta, vai fazer um ano, né? Um ano já de preta. E antes da faixa preta, obviamente passa por várias faixas, também faixa roxa. Inclusive, já foi o número 1 do ranking nacional na faixa roxa também e quarto do mundo. Isso. Mais ou menos essa... Falei certo, achei isso daí. Exatamente, já vi que você deu uma pesquisada. Além disso, pessoal, temos aqui várias medalhas aqui impressionantes. Aqui. O currículo é vasto e eu vou citar alguns dentro do jiu-jitsu. Campeão do Salvador Open, tricampeão brasileiro, campeão norte-nordeste, campeão sul-americano, vice-campeão internacional marcha e, como eu falei, primeiro do ranking nacional na faixa roxa também e quarto do mundo. E como é que você conseguiu vencer em tão pouco tempo, assim, se destacar e principalmente, eu acredito, o ano 2019, né? Isso. O ano 2019, antes da pandemia, foi, eu acho que um dos principais auge que eu segui da carreira. Fala um pouquinho desse título pra gente entender melhor. Não tem assim, eu não me considero, né? Existem aqueles talentos natos, eu não me considero um talento nato. Tem um cara que é talentoso e tem um cara que é esforçado, né? Sim. Então, realmente, eu me dediquei, né? Vários dias, às vezes treinando 6 vezes por semana, 7. Não só jiu-jitsu, como também você tem que ter um preparo, né, de musculação, tem que ter um aeróbico, né? Essa parte já era favorável ao senhor, né? E o psicológico, esse é o principal de qualquer atleta. Você tem que ter um psicológico muito bom. E eu, graças a Deus, a Polícia Militar já me ajudou, né? Sendo caveira, né? Operações Especiais, que é o curso mais difícil, né? De qualquer militar conquistar. Foi o que o senhor fez em Pernambuco em 2002? Isso, no BOP de Pernambuco, exatamente. BOP. Então, essa parte do psicológico me ajudou demais por conta da própria carreira.
E aí eu comecei a me jogar nos campeonatos, né? E começou a dar certo. E o interessante é que eu chegava no ginásio, né? Eu, Arataca, né? Nordestino, com a mochilinha nas costas, muitas vezes sozinho, na maioria das vezes. E quando eu olhava do outro lado, tinha 10, 15 professores, uma multidão torcendo para o meu adversário. Uhum. E por incrível que pareça, isso é o que mais me estimulava a ganhar. Eu já entrava me arrepiando. Rapaz, igual um galo de briga, vou bater nesse cara na frente dessa galera toda. E tinha o ritual antes da luta, da preparação, né? Fazia algum ritual? Toda. Existem vários rituais, cara. Desde do aquecimento, né? A forma de alongar, né? Sempre a mesma. A forma de amarrar a faixa, sempre a mesma. Até a forma de conduzir minha sacola. Porque como eu estou sozinho, geralmente eu estava sozinho, então eu levava minha sacola. E coisa é quando eu ia pro absoluto. Esse aqui pra mim era o êxtase. Explica um pouco pra gente o absoluto, a diferença. Geralmente as competições por peso e por faixa, e depois absoluto. Explica pra a pessoa leiga. A competição é o seguinte, jiu-jitsu ele é separado por peso, né? Você tem o seu peso específico, você tem a faixa específica também e a idade específica. Isso você vai competir por categoria. Sim. Aí, caso você consiga lograr êxito, ganhar o primeiro, segundo ou terceiro lugar, você pode se inscrever na mesma competição para o absoluto. O absoluto é sem peso. Você só vai ter a faixa, né? Sim. Que não pode um preta lutar com um marrom. Não, preta só vai com preta. Mas a questão... E a idade, que ela continua. Agora o peso não. Então já aconteceu, né? Eu pesando 80 quilos, lutar com um cara de 130, né? Com 50 quilos a mais. Uhum. É tipo Davi e Golias. Tem várias fotos minhas que o cara... Eu tô em primeiro, ele tá em segundo e ele maior do que eu no pódio, entendeu? Então... Eu fiz 3 meses de jiu-jitsu e eu sei que é quando a pessoa coloca o peso do corpo, né, na cintura... É complicado. Imagina essa mudança de peso. É complicado, né? Depois da minha segunda cirurgia no joelho e depois de ter 5 hérnias de disco, né? Eu tenho 4 na cervical e 1 na torácica. Aí o próprio médico, cirurgião, disse, ó, Henrique, já que você é competidor, quer continuar competindo, a orientação que eu dou é você deixar de lutar o absoluto, né? Porque realmente a isometria de uma pessoa que treina, às vezes o cara pode ser até muito forte, mas ele não tem a isometria se ele não treinar. Mas um cara que treina, e esses que vão para a competição, eles vão para ganhar. Uhum. Então é uma Sabe utilizar o peso do corpo, né? Uma força de monstro mesmo. Por isso que a faixa, né, não é só por faixa e por idade, é também por peso. Uhum. E geralmente é uma média de 6 a 6 quilos, mudam a categoria. Entendi. Porque é uma diferença absurda. Por exemplo, eu luto na faixa, no peso médio, que é até 82,300 com kimono, com o peso do kimono. Aí a próxima é 87. Muitas vezes eu já me aventurei, né? Pegar numa faixa superior, estava mais pesado, não queria baixar o peso, que é um sacrifício. Quando você vai envelhecendo, vai tendo mais dificuldade de baixar o peso. E aí eu me aventurava, rapaz, a diferença é absurda, absurda. 3, 4 quilos a mais, seu competidor tendo na vantagem, e você, na hora de pegar aqui, na primeira jogada de já braço, sente, né? Você sente o peso. Então, realmente é uma coisa muito técnica. E quando você vai para a competição, todo mundo vai para ganhar. E o que ganha são detalhes. Imagina também o Brasil, que tem todo esse histórico, né? Principalmente tem o conhecido jiu-jitsu brasileiro. Então o nível já é muito elevado, até pela própria cultura de vários praticantes de jiu-jitsu, né? E conseguir se destacar. E o senhor falou sobre a questão do absoluto, inclusive foi campeão Norte-Nordeste na categoria absoluto, né? Foi. Tem a medalha, por exemplo, trouxe aqui para mostrar do Norte-Nordeste? Aqui. É essa aqui, né? Mostra aí pro pessoal aqui. Esse aqui foi... Do Norte-Nordeste, esse? Esse foi o Norte-Nordeste, certo? Tem. Categoria. A do brasileiro, mostra também a questão do bottom também. Esse foi o absoluto. Ah, esse absoluto. São iguais. Ah, né? Legal. E fala também a questão. As medalhas também, algumas tem bottom, né? Tem peso, pontuação maior, né? Porque é o seguinte: o campeonato brasileiro é o que mais pontua, né? Ele pontua 5 vezes mais. Geralmente tem uma continha lá que você faz. Se você for primeiro lugar, você ganha tantos pontos. Segundo lugar, tanto. Tem a regra, né? Sim. De jiu-jitsu. Já o brasileiro, como ele é a competição mais importante do nosso país, ele conta 5 vezes mais e ele vem com esse bottom para diferenciar, né, das outras medalhas.
tá? Tem esse, aí tem É do Internacional Master, né? Master, esse aqui Isso, foi vice. no Rio de Janeiro, que eu fiquei em terceiro, né? Isso, é terceiro. Tem outros brasileiros Sul-Americano, essa também. destaque, né? Sul-americano, ó, e esse aqui, por incrível que pareça, veja como é jiu-jitsu aí. Eu fui vice-campeão na categoria, no peso. Na categoria. Uma falha pequena no final de uma luta. Eu perdi a final. E fui campeão no absoluto, na mesma competição. Esse cara que ganhou pra mim foi de novo, e aí depois eu consegui vencê-lo. Caramba. Né? Quer dizer, eu ganhei o absoluto e perdi na categoria. Verdade. E É o detalhe, né? Fácil, né? Seria, na teoria seria mais fácil. E falando então em termos desse detalhe que venceu e também que perdeu num detalhe. Deixa eu pode falar falar outra coisa. Por Você falou em relação ao campeonato brasileiro, em relação aos professores de jiu-jitsu brasileiro, que aqui é o celeiro. Isso. Realmente ainda é o celeiro, certo? Se fala que é mais difícil você ser campeão brasileiro do que ser campeão mundial. Que geralmente o Master mesmo é em Las Vegas, né? Porque muitos dos nossos, né, professores e atletas não têm a condição financeira de ir competir lá fora. Verdade. Então, é muito mais complicado. Se fala isso, né, no jiu-jitsu. Mas, continuando. Mas perfeito essa colocação aí. E eu tava falando, eu pratiquei, vou ser sincero, eu pratiquei apenas 3 meses, mas eu tive o privilégio de ter aula também com o Vancler Oliveira, né? Que é um destaque assim, ele lá na equipe dele, e eu fiquei encantado. É porque também eu preferi o meu futebolzinho, né? Mas porque é um destaque diferente aí do esporte. Fale sobre essa questão, Coronel, de uma história dentro dessas competições várias que você participou, uma história que te marcou, que chama a atenção, seja na própria competição, voltada à parte esportiva, ou outra que realmente assim marcou para você, marcou o senhor. Fala um pouco sobre isso. Tem alguma lembrança de uma história interessante aí? Tenho. Eu tenho uma que me marca muito até hoje, né? Que foi o falecimento do meu pai um mês antes da primeira vez que eu fui competir no São Paulo Open. Em que ano? E aí, 2016, meu pai faleceu no dia 18 de agosto de 2016, eu estava treinando, inclusive, eu era o comandante do 5º Batalhão, né, o batalhão que fica em Socorro, e logo após o treino eu recebi a mensagem, né, de que ele tinha falecido e faltava tirar aquela foto. Até hoje eu tenho essa foto, uma foto que eu tô assim, paralisado, sem saber o que fazer, porque eu tinha recebido a notícia que meu pai tinha falecido. De AVC, né? Como uma luz que desligou, que apagou. E um mês eu estava me preparando há muitos meses, já estava num campo muito intenso para essa competição. E eu fiquei, vou, não vou. E aí uma coisa despertou, eu digo, não, vou e vou fazer uma homenagem a ele. E aí no pódio eu pedi lá aos dirigentes, que eles são muito rígidos, né? Que ele deixasse eu levar meu pai, a gente tinha mania de jogar xadrez, né? Sempre a gente jogava em casa e tudo. E eu tinha aquele mantozinho do xadrez e foi o que eu levei para o pódio e tirou. E ninguém entendia o que era aquilo, né? Mas era uma oportunidade que eu tive de homenageá-lo. E para mim essa competição foi muito difícil porque estava muito mexido, muito emocionado. E todas as vezes que eu lembro dessa competição foi uma das... Pode não ter sido a mais importante do caráter de ganhar um brasileiro, sim, né, por exemplo, mas sentimentalmente, né, para mim foi uma das mais importantes e que mexeu muito comigo porque eu estava muito emocionado. E toda luta que eu ganhava, eu pensava no meu pai, tudo, um mês só que tinha perdido ele. E é uma das grandes competições que eu lembro, né, que me marcou muito. Então deu para perceber que, como está envolvido muito a questão familiar com o esporte, né? E de 2013 e 2018, um período difícil, até a questão familiar, junto com e o esporte, dando essa motivação para continuar a caminhada, né, Coronel? Rapaz, o esporte ele é fantástico. O esporte ele muda, ele transforma. Às vezes a criança, o atleta, ele não tem a referência em casa de um pai e ele vê aquilo no seu professor. É impressionante. Ele afasta das drogas. Você, para se manter competindo, para você manter uma atividade física, você tem que ter uma certa disciplina, você tem que ser uma pessoa saudável, né? Você consegue, no seu corpo mesmo, ele vai modificando, vai ficando melhor, né? Você vai tendo uma saúde melhor. E o jiu-jitsu, ele é incrível, bicho. Mesmo que você não seja um atleta, não seja um competidor. Mas aí você vê a mudança de comportamento. Às vezes o cara chega lá, se o cara for casca grossa, ele vai ficar mais casca grossa.
Mas às vezes o cara é introspectivo, é um cara tímido, é um cara que não tem aquela afirmação. E você vê a transformação que aquilo vai dando a ele. Vai tendo mais segurança das coisas, vai começar a olhar mais no olho, entendeu? E por incrível que pareça, muitos pensam que vai ficar mais agressivo, é o contrário. O cara vai ter domínio do corpo, sabe que ele, com pouca coisa, ele consegue dominar uma pessoa mais forte que ele, né? Claro que se ele não for um outro atleta, não for um lutador, facilmente, não precisa ser nem um graduado, um faixa branca. Sim. Que vai pronto, você fez 3 vezes, verdade, né? já é. 2, 3 vezes numa semana que pratica o jiu-jitsu. Se ele pega uma pessoa que não sabe nada, que nunca praticou, ele faz de boneco. Então, realmente, ele é uma situação transformadora. Toda e qualquer atividade física, é claro. Mas eu trago para a arte marcial porque antes da técnica, cara, vem os valores, uma coisa né? chamada os valores éticos, morais, né? Uma disciplina muito grande, cara. Eu sempre falo o seguinte, no militarismo a gente tem a hierarquia e a disciplina, mas no tatame ela não é menor do que o militarismo, não. E ali no tatame você respeita o mais graduado, independente de sexo, cor, condição financeira. Às vezes está um juiz e está um menino que pede dinheiro no sinal. E o cara que pede dinheiro no sinal é mais graduado do que o juiz. Ele vai prestar a reverência dele ali. É incrível aquilo ali. Coisa que só o esporte possibilita, né? E quando, Kleber, você perguntou, o jiu-jitsu ainda, o celeiro do jiu-jitsu aí no Brasil. Realmente, ainda é. Ninguém sabe até quando, pessoal. Porque é o seguinte, não sei se vocês sabem, mas tem uma história fantástica, né, no Emirados Árabes, que o sheik, né, viu o filho ter assim, o seu jeito de ser, de se postar, de proceder transformado. E aí ele procurou saber qual foi o motivo. E aí ele soube que um professor brasileiro começou a dar aula de jiu-jitsu a ele. O menino ficou mais comportado, mais educado, mais compenetrado nas instruções. O que foi que aconteceu? Hoje, todas as escolas de lá, né, todas as escolas estaduais, municipais, fazendo um paralelo com a nossa, é obrigatório jiu-jitsu. Grade curricular, né? Na grade curricular. Então lá tem mais de 700 professores brasileiros dando aula. E com crianças lá de 3 anos começando a tela de jiu-jitsu. É uma geração toda sendo formada, então, falam que daqui a uns 10 anos a gente vai perder essa hegemonia, como já vem, né, muitas feras internacionais, né, tendo resultados fantásticos. Ainda é o Brasil? Mas ninguém sabe até quando. Por quê? Porque o incentivo que tem lá fora é desproporcional comparado aqui com o nosso. Você vê direto, o atleta para conseguir viajar, né, muitas vezes está no sinal pedindo ajuda e tal, ajude, fazendo campanha e tal, é naquele sofrimento. E quando você vai para outros países, né, você vê uma interação diferente, um incentivo diferente. O senhor pratica aqui na qual escola? A grappling? Não, eu estou hoje... É o seguinte, eu já participei de 4 grupos diferentes. Hoje eu estou na GF Team. Inclusive, certo. Meu mestre, né, é o Sargento Soares Júnior. Né, todas as vezes que eu vou entrar no tatame lá, né, me curvo, reverência. Tem um que o senhor chama tio pai também. Quem é o que... Tio pai é meu tio mesmo. Foi meu primeiro mestre em ginástica olímpica. Porque antes de fazer jiu-jitsu, né, eu fazia ginástica olímpica no Colégio Dinâmico. Mas isso antes de começar a fazer arte marcial. Rapaz, tio pai, até isso tu sabe, né, cara? Eu tô impressionado. Rede social, né? A gente tem que pesquisar. Só pessoa bem próxima pra saber, pô. É tio Admilson, é meu tio pai. Que foi quem bancou meus estudos, né? Vindo de uma família muito pobre, tudo. Então, meu tio era professor de lá, do Colégio Dinâmico. E foi aonde eu dei um pontapé, né? Pra despertar, realmente fazer concurso, conseguir lograr êxito, ser oficial da polícia. E foi uma das pessoas que me ajudou e me ajuda até hoje, né? Meu tio Admilson. Eu tenho muito amor a ele. Legal. Você falou alguns detalhes na luta que até perdeu no Sul-Americano. Não vou dizer perdeu, né? Ficou na segunda colocação. Em detalhe, quais são as suas principais técnicas no jiu-jitsu? Você prefere ficar na parte de cima, de baixo? Fala um pouco sobre isso, a questão de posições de técnicas. Pronto. O jiu-jitsu, geralmente você ou é passador ou é guardeiro. Geralmente, todo atleta ele tem uma preferência. Isso. Geralmente, quando se inicia na arte suave,
o faixa branca ele tende a ser passador. E com o passar do tempo, ele passa a ser guardeiro. Só para o pessoal entender, fica... O guardeiro é o que fica com as costas no chão, isso, certo? Chama você para sua guarda. O passador, ele fica por cima. Perfeito. O guardeiro fica por baixo. Perfeito. Pronto. De uma linguagem bem... para que o pessoal entenda. Então, geralmente, ele inicia sendo passador e depois passa a ser guardeiro. Por quê? Porque você, na posição de guarda, você estando com as costas no chão, você tem uma variedade de técnicas muito maior do que o passador. Então, entre aspas, seria mais fácil. Poucos foram os atletas que se destacaram sendo passador, como Rodolfo Vieira, que é uma lenda do esporte e ele é um passador nato. Sabe bem por baixo também, claro. Você tem que saber os dois, porque nas competições, às vezes você fica por cima, às vezes fica por baixo e você vai ter que saber desenrolar ali. Eu, particularmente, sou passador. Eu prefiro sempre por cima. Sempre. E qual a principal técnica, sempre. A especialidade da casa, como o pessoal fala? Tem alguma? Olha, geralmente minhas lutas são muito feias, cara. Terríveis. Em que terríveis. sentido? É com a... Eu vou com a regra debaixo do braço. Geralmente eu ganho por pontos, né? Eu comecei a despertar para essa questão das finalizações depois que eu peguei a preta. Marrom e preta, praticamente. Porque eu ficava o quê? Não, eu ficava contabilizando aqui, né? Fiz 1 ponto, fiz 2 pontos. Porque muitas vezes quando você vai aplicar uma chave, você toma um contragolpe, você abre brechas para aquele cara que você está dominando e ganhando, ele virar o jogo. Então, quando eu colocava 2 pontos, pronto, na minha cabeça, já ganhei. Ficava ali, tipo, cozinhando ovo mesmo, né? Mas eu gosto muito. É ser inteligente, né? Mas uma das técnicas que eu mais gosto realmente é o mata-leão, esgana-gato, né? Que é aquela que você pega por trás. E o crossface, velho. Que aí é ignorância pura, né? Quando você não consegue ir no mata-leão, cara, não consegue... Aí pronto, aí é a força bruta mesmo. Você pegou ali, juntou mão com mão, puxa de lado e o cara bate não porque está sendo estrangulado, mas é a torção que dá no pescoço, que ele diz, rapaz, vai quebrar meu pescoço aqui. Então, e força, o senhor já tem um histórico de preparação, cara, física, eu tive o auxílio da ginástica olímpica. A ginástica olímpica trabalha muito, muito mesmo, né, para você fazer uma barra paralela, né, para você fazer os saltos que a ginástica olímpica exige. Você tem que ter muita força, tem que ter muita isometria. Foi o primeiro esporte na escola? Com sua ligação do esporte além do jiu-jitsu? Foi. Olha, eu comecei quando adolescente, fazendo ginástica olímpica. Quando eu entrei na academia de polícia, aí eu migrei para o atletismo e para a escola de tiro e para o xadrez. Pronto, competia nessas 3 modalidades. Xadrez porque talvez influência do pai? Xadrez. Meu pai me ensinou a xadrez quando eu tinha 13 anos. A idade que tem meu filho hoje. E meu filho hoje já está jogando xadrez também. Então, eu cheguei a ser campeão Norte e Nordeste pela academia de polícia, sendo o primeiro tabuleiro de xadrez também. Legal. E futebol nunca se Rapaz, encantou? Futebol sempre fui perna de pau, cara. E assim, cara, e depois que eu comecei a praticar o jiu-jitsu, o futebol é muito lesivo. Para você ter uma ideia, no batalhão, no BOP do Rio de Janeiro, né, Batalhão de Operações Especiais, para você se manter na equipe do batalhão, fazendo parte lá do batalhão, você não pode jogar bola. Porque a bola é o que mais tira o guerreiro de combate. Então, quando eu comecei, eu comecei a me dedicar ao jiu-jitsu e a praticar, né, arte suave e a competir, eu tirei completamente a possibilidade de bola. Porque a bola é terrível, cara. Você, se falando de lesões, né? Sim. Uma coisa é o jogador profissional, que sempre tem aquela equipe para fortalecer a musculatura e tudo, para aguentar as pancadas. Coisa é a gente que vai jogar uma pelada final de semana. Exatamente. Ou então um dia de quarta, um dia de domingo. E aí, mano, numa mudança de direção, o cara dá uma lapada e tudo, aí pronto, vai embora menisco, né? O cruzado, o LCA, ligamento cruzado anterior, e aí vai. Então eu deixei completamente de jogar. O senhor contou que teve essa influência do seu pai para praticar o xadrez. Mas também tem na rede social, que eu li também no Instagram, uma foto do seu filho com um kimono também. Ele também já está dando os primeiros passos. Fala um pouco sobre essa sua influência também para ele no jiu-jitsu. Tem aquele jargão, Kleber, que é casa de ferreiro, espeto de pau, né? Eu tentei, rapaz. Olha, fui fazer um treino na academia de Gustavo Gugel, né? Isso, Fábio Gugel? Fábio Gugel, desculpe. Fábio Gugel, lá em São Paulo. E comprei um kimono dele personalizado para Gabriel.
mas não teve jeito. Aí o menino hoje faz kickbox. Mas é uma coisa interessante, né? Pelo menos é uma arte marcial. Eu digo, exatamente. você tem que aprender a se defender. Verdade, né? verdade. Aí começou fez hipismo um tempo, parou. Fez futsal, não teve jeito. Aí tá praticando agora natação e kickbox. Mas jiu-jitsu até então. Mas eu não vou forçar. E o kimono dele tá lá guardado. Claro, Na hora que ele quiser. Verdade. Que ele quiser treinar, eu digo, rapaz, venha, que seu pai vai mostrar o golpe campeão, rapaz. Aquele dos campeões. Mas eu fico só aqui na tentativa. Até agora não tive êxito com ele. Quem sabe, no futuro, né? Agora falando sobre o futuro, quais são os seus objetivos, Coronel, no jiu-jitsu? Já ganhou várias medalhas, e como tá essa fase? Um ano que o senhor ganhou bastante foi 2019, depois veio a pandemia. Fala desse atual momento agora, como é que tá das suas competições e também do seu futuro, o que é que tá esperando? Repare só, para competição, eu continuo treinando, né? Normal, geralmente 3, 4 vezes por semana, né? O jiu-jitsu, e ainda faço a musculação e faço meu cardio. Mas para competição você precisa de uma dedicação a mais, né? Como eu lhe falei, ninguém vai lá para pegar leve, bota torando. A competição que me faltaria seria o Mundial em Las Vegas, né? Já tem 6 anos que eu tirei o visto americano, eu, minha esposa, meu filho. Mas todo ano acontece alguma coisa, né? Principalmente em relação ao financeiro, né? Realmente eu não vim de berço de ouro, né? Uma coisa é viajar sozinho, outra coisa com a família, né? Existem outras prioridades, minha esposa, e estando lá tem que passear, minha esposa disse que não deixou ir só, né? E eu tenho que passar no mínimo 15 dias lá, porque não vai ser só a competição. A competição são 5 dias, mas ela quer passar mais uns 10, já que nós nunca saímos do país. Então, em relação à competição, o que me faltava e o que eu tenho vontade ainda de ir é o Mundial, né, em Las Vegas, que geralmente é no mês de agosto. Mas, como eu lhe falei, para competir precisa de uma dedicação a mais, né? Hoje eu estou aqui no Tribunal de Contas, né, chefe da Assessoria Militar do Tribunal de Contas, que é uma das funções assim mais desejadas do país, né? Quer dizer, do país, da corporação. Eu estava falando do país e eu acabei... Da corporação, mais desejadas. Eu agradeço a Deus cada minuto, cada segundo de estar aqui, de ter tido essa oportunidade, né? E a gente sempre fala o seguinte, que a gente não ama o que não conhece, né? Eu não imaginava assim, a importância que tem esse órgão, né, para o nosso estado, e trabalhar com pessoas aqui maravilhosas, né, da tropa, do funcionário terceirizado, né, ao presidente, ao efetivo, a todos os conselheiros, né, os 7 conselheiros, que eu digo, eu tenho 7 chefes, né, e assim, eu por demais, cara, me sinto lisonjeado, agradecido, e se eu partisse para uma competição, eu teria que ter mais tempo, né, para me dedicar, e aí eu ia tirar o foco nesse momento tão especial que eu estou vivendo. Então eu acho que não é o momento de voltar para as competições, né? Eu tenho que aproveitar ao máximo essa dádiva de Deus, né? A oportunidade que eu tive do presidente me chamar, pessoa fantástica, certo? Que eu tenho muita gratidão a ele, né? Em relação à minha promoção a coronel, eu não tenho dúvida, né, que eu só consegui fechar coronel, né, sendo... Eu tenho, minha turma, pra você ter uma ideia, são 72 policiais, né? Na Academia de Polícia Militar do Paudalho, onde tem 4 estados, Sergipe, Bahia, Paraíba e Pernambuco. Desses 72 policiais militares, só tem 5 tenentes-coronéis. E só eu, o resto todos majores. Todos os outros são majores da turma. E só eu, coronel. Então veja assim a importância, né? Aí, como você conseguiu isso? É claro que Deus, né, tá lá em cima e os desígnios dele, ele coloca e são seguidos. Mas várias pessoas, né, auxiliaram, em especial, estando aqui, né? Na figura do Dr. Flávio Conceição, que eu tenho muita gratidão até o resto de minha vida. Enquanto eu tiver vida, eu vou ter essa gratidão a ele. E a oportunidade de ter vindo para cá, né, de conhecer, ter a oportunidade, pessoas maravilhosas aqui. Então até o último segundo, né, eu vou aproveitar cada momento e agradeço a Deus, né, isso aqui. Então por isso que eu não tenho como. Hoje, Henrique, daria para voltar para as competições? Eu teria que, tudo são escolhas, né?
Se eu quisesse voltar para competir, eu precisava de uma dedicação maior. Então eu ia desviar, né, o nosso serviço aqui. E isso eu não quero. Por demais. Esse momento é muito especial, né? E momentos não voltam, né? Verdade. A oportunidade tem que aproveitar. Aquela oportunidade você tem que aproveitar. E eu quero sempre, enquanto eu estiver aqui, dar o meu melhor. Todo dia eu vou deitar e pensando, meu Deus, amanhã eu tô lá no tribunal, o que é que eu vou fazer? Aí eu vejo minha agenda e sempre pensando, pô, o que é que eu posso melhorar ali? Né? De maneira tranquila, sem trazer estresse, seja para quem for, né? Porque a gente sempre trabalha na ideia de que o perfeito, a perfeição, ela não existe, nunca vai existir. Você tem que, a cada dia, tentar ser uma pessoa melhor e levar um serviço melhor, né? Uma prestação melhor de serviço aí a todos que aqui estão, né? Dos conselheiros, aos servidores, às pessoas que vêm aqui. Então é isso. Por isso que, em relação à competição, por enquanto, eu é compreensível. Estou em off. Coronel, qual o conselho que você daria tanto para os servidores do Tribunal de Contas, também para quem estiver assistindo para a gente, e também para os militares que queiram entrar nesse mundo das artes marciais? Qual o conselho que poderia dar? Rapaz, olha, o que eu digo é o seguinte, não existe momento para você iniciar. Não existe, eu estou velho demais, eu não tenho um braço, eu não tenho uma perna. Independente da debilidade que você tenha, o jiu-jitsu ele consegue, cara, adaptar. Tem lutadores que vai para o tatame lutar, inclusive brasileiro, que não tem um braço ou não tem uma perna. E ele consegue adaptar aquilo ali. Que muitas vezes, é muito difícil ser campeão, claro, porque ele tem uma desvantagem grande. Mas ele tá ali dando o melhor dele, né? Tá dando o melhor. A gente, olha, eu sou o instrutor-chefe da disciplina de defesa pessoal, dos cursos da Polícia Militar, né? Tanto da parte do curso de oficiais, do CFO, quanto o de sargento, CAS, os cursos de soldado, né? Onde tem muitas mulheres, inclusive a minha monitora, né? É a sargento Sidéria, que pratica jiu-jitsu também, certo? E aí, o que eu digo é o seguinte, você se cuidar, independente da atividade física, é bom você procurar. E você procurar uma arte marcial, você começa a ter um conhecimento corporal fantástico. Você começa a ter uma autodefesa, cara. E a gente vê muito a questão, né, simples, cara, de se desvencilhar, né? Uma agressão, por exemplo, de Maria da Penha, né? O cara vai agredir usando a sua supremacia de força, né? Chega ali e vai agredir uma mulher. A mulher tendo a técnica de jiu-jitsu, salva. E isso a gente mostra nos nossos cursos, né? Todas as vezes que eu sou chamado para dar instrução, e aí formato ali 60 horas, 30 horas, e a gente mostra como é uma coisa impressionante. E quando você vai praticando, você vai se apaixonando. Então, assim, o que é que eu diria para todo pai e toda mãe? Passe para seu filho que é interessante ele saber uma arte marcial, porque isso melhora não só a condição física dele, né? Mental, psicológica, segurança, ele vai se sentir mais seguro, vai se tranquilizar, porque ele vai saber que ele pode machucar aquela pessoa, ele vai ter um autocuidado até com a pessoa. Eu sempre falo a Gabriel, Gabriel, deu um chute aqui, deu uma segurada, eu digo, taca uma palacada. Eu digo, rapaz, cuidado, se você pegar um outro menino que não pratique, dá um chute desse aqui, você pode lesionar ele sério. Então já vai incutindo aquela responsabilidade. Uhum. E no jiu-jitsu em especial, que a gente não treina sozinho, você precisa de uma pessoa. Você tem esse autocuidado de não machucar. Geralmente, qual é a faixa mais terrível que tem no jiu-jitsu para machucar? Inclusive eu quebrei, né, o nariz tem 3 meses, né? Um faixa branca, Caramba. Deu uma joelhada que na hora meu nariz entortou, eu fui pra urgência e no outro dia fiz a cirurgia. Mas é o faixa branca. Por quê? Porque não por ele querer, né? Justamente pela inabilidade, a falta de experiência, aquela vontade, entendeu? De fazer alguma coisa, de mostrar algo, e aí faz uma força desproporcional e geralmente é o mais perigoso. Quando você está iniciando na arte suave, os melhores de você fazer a luta, que o pessoal chama de rola, sim, seria um graduado, um faixa preta, só machuca se ele quiser, cara. Porque ele já fez tanto aquilo, a experiência dele é tão grande que ele sabe até onde ele pode ir.
né? Um faixa marrom, um faixa roxa, certo? Agora um branca, a depender do azul, é um pouco... Mas quando ele chega à faixa roxa, que já é chamado muitas vezes de professor, ele já pode dar aula, né? Muitas academias é convencionado isso. Já é uma pessoa mais tranquila, que você vai ali na manha e ele, tranquilamente ali, ele não vai lhe machucar. Mas eu digo, é muito bom, cara. Independente, eu falo do jiu-jitsu porque é o que eu conheço. Mas independente da arte, né? Seja um karatê, seja um judô, ele vai trazer para você disciplina. Antes da técnica vem o respeito mútuo, a disciplina e a hierarquia, que é muito forte. E aquilo você leva para sua vida. Raramente você vai encontrar um vagabundo, uma pessoa fazendo besteira na rua, se ele for um praticante de uma arte suave. Ou, digo, uma arte marcial. Sim. Vou mudar aqui, né? Para não falar só do jiu-jitsu. Uhum. Mas é muito difícil você encontrar um cara aprontando, fazendo arruaça, mau caráter. Por quê? Porque ele começa a se cobrar. Ele começa a ver o seu mestre, né? Ali como uma pessoa que ele quer chegar naquele nível. E você começa a ser cobrado também. Porque quando você vai graduando, as pessoas que estão nas faixas anteriores vai olhando você também. Só na referência, Porra, né? você é faixa preta. Meu irmão, você é faixa preta não é só na questão técnica, não. A sua correção de atitudes na rua, quando um cara lhe der um tranca em um carro, você ter ali a condição de respirar, muitas vezes baixar o vidro, dizer, meu amigo, faça ser tranquilo. Eu tenho uma situação que eu passei. Rapaz, uma coisa impressionante. Então, E tem poucos conte pra meses. gente, então. Pronto, eu vou dizer aqui rapidinho, olha. Eu fui levar meu filho na escola, e eu tava sem camisa e de short. Vinha voltando ali pelo Yacht Club. Quando eu passo do Yacht Club, ali mais na frente tem uma McDonald's, uma coisa de, um drive-in de drive-thru de McDonald's, né? Eu estava, certo, na faixa da direita e o cara estava aqui na faixa da esquerda. Só que ele ia entrar na rua. Ele não deu seta, não fez nada e entrou. Deu aquela fechada. Fechada mesmo. Eu só tive o reflexo de pegar no freio, o cara sair queimando, joguei o carro de um lado, joguei do outro. A sorte é que não tinha ninguém do lado de cá. E aí eu acredito que só o para-choque riscou o carro dele. Enfim. Aí eu parei, ele parou. Você precisa ver a ignorância que o cara veio me tratar. Eu dentro do carro, ele estando errado. Aí ele chegou, colocou a mão por dentro, já me xingando de todo quando era palavrão. Você é um irresponsável, botando o dedo na minha cara. E eu bem calmo, cara. Do jeito que ele tava ali, eu parei assim, olhei pra ele. Aí eu disse, baixe a voz. Aí ele disse, sei o quê? Eu, baixe a voz, cara. Eu tô falando assim com você, cara. Pera aí que eu vou descer. Aí eu desci. Aí eu já fui naquela condição quando eu vou pro tatame nas competições. Já fui me arrepiando. Caveira. Se esse cara botar o dedo em minha cara de novo, meu amigo, eu vou jogar ele no chão aqui e vou desmaiar ele. Vou dar um mata-leão. Você segurou um mata-leão ali. Se o cara for muito resistente, 4, 5 segundos. É o máximo que ele suporta. Já fui certo. Aí, quando eu desci, ele já olhou o carro, viu que não tinha muita coisa. Aí já veio mais calmo. Aí eu disse, como é seu nome? Aí ele, fulano. Eu digo, rapaz, você viu a ignorância que você me tratou, cara? Eu digo, rapaz, numa hora de um acidente, não existe. Ninguém queria esse desfecho. Ninguém queria, né? Seja o cara que cometeu, o que praticou, seja o que recebeu a agressão. Então, ninguém queria esse fim. E é por conta dessas atitudes que você teve agora que às vezes as coisas ruins acontecem, cara. Não, rapaz, me desculpe, eu tava nervoso, eu tava não sei o quê. Mas, bicho, do jeito que ele veio, e eu com a arma aqui, ó. Nossa, Minha pistola tava debaixo da minha coxa. Eu digo, rapaz, o cara não sabia que eu era militar. Olha, que eu estava armado, inclusive, e veio daquele jeito. E um gasguito, viu? Um gasguito. Bem mais alto que eu, mas... Aí depois, uma senhora encostou ainda, que viu tudo. Aí disse, rapaz, eu vi que você foi errado mesmo, você entrou, eu tava do lado, inclusive, viu? O senhor, se quiser, eu vou na delegacia falar, né? Testemunhar e tudo mais, tal. Aí depois que acabou tudo, aí ele, rapaz, como é seu nome mesmo? Aí eu falei, rapaz, ó, eu sou o Coronel Henrique, eu trabalho no Tribunal de Contas. Depois apareça lá pra gente tomar um café. Aí ele ficou assim, aí. Nossa.
Aí o cara da Mekiduna, eita, esse cara ia pegar não sei o que, tará, tará, tará. Aí você imagine, cara, se na hora ali eu botasse toda a minha raiva pra fora, diante daquela agressão, onde ele foi o causador, ele que deu quase um cavalo de pau na frente do meu carro e tudo, mas a ignorância do cara, rapaz, até hoje eu não esqueço, eu digo, rapaz, eu fiquei olhando assim. Mas que bom que o senhor teve esse equilíbrio, né? Então, Que mas hoje- aí é que tá, cara, isso é uma coisa treinável, né? É uma coisa treinável, às vezes a gente não nasce com Saber viver na Exato. pressão, né? Quando existe Exato. uma pressão, seja lá o que for. E a arte marcial, ela faz isso. Você fica mais tranquilo, você fica mais equilibrado. Eu sabia perfeitamente. Eu não ia precisar usar minha arma com um cara daquele. Mas, menino, do jeito que ele veio ali, Uhum. tranquilamente eu jogava ele no chão e com alguns segundos ele estava desmaiado. Colocar Não pra precisava dormir. Exato. Mas mesmo sabendo tudo isso, eu inspirei tudo, fui conversando e eu fui falando as coisas e ele foi absorvendo e tudo e terminou tudo tranquilo. Então isso a arte marcial faz acontecer. Você tem um controle maior ali, pelo menos de você respirar um pouco mais, pensar melhor no que você vai fazer. Porque tem coisas, meu amigo, que a pedra lançada ela não volta, né? O tiro dado, meu amigo, você não consegue botar de novo na pistola. E às vezes ali você compromete toda uma vida, toda uma carreira. Às vezes várias famílias são destruídas em milésimos de segundos ali. Verdade. Atos que você não pensou, né? Tem aquela inteligência emocional que tanto se fala, né? Coronel Henrique, muito obrigado aí pela entrevista, por abrir um pouco aí o seu coração, não apenas falar sobre esporte, mas falar também sobre a questão da família. E tem alguma pergunta que eu não fiz e que o senhor queria responder? Tem esse espaço aí para falar agora, a gente já abrangeu. Rapaz, você realmente me impressionou, viu? Eu pensei que rapaz, eu vou falar algumas coisas assim pra ele me perguntar, mas eu vi que você fez Tem que fazer o dever de casa. Uma consulta, eu digo, caramba, coisas muito pessoais, assim, sabe, cara? Que só pessoas muito próximas. São coisas pessoais, mas que são públicas, né? Exatamente. Mas o que eu tenho a dizer, pô, voltando aqui ao esporte, né? Sim. Pra fechar, que atrás de um grande atleta, um campeão, né? Existe um grande grupo. Ninguém consegue nada sozinho. São várias pessoas, né? Eu, graças a Deus, tive 4 equipes, né? Eu comecei na Aliança com o mestre Eduardo Hernandes, né? Um atleta fantástico, cara. Eu lembro que você falou aqui de Van Cleer. Van Cleer, rapaz, é uma referência. Até hoje mora nos Estados Unidos, Ele né? ganhou tudo que ele competiu. Do Mundial, brasileiro, sul-americano. O irmão dele também ganhou. Wagner também, Van Cleer, né? todos Exatamente, dois. São 2 lendas do esporte. Viu? E como ele tem muitos professores Jeff aqui. Tina, que é a sua atual, até a sua atual, né? Exato, Equipe, né? Exato, ele era... Ou saiu já? Da última vez Eles era Jeff Team e agora fundou a Arca, né? Ah, Arca, verdade, Exato, é verdade. na Arca. Eu comecei, foi Mas pela ele Arca, começou lá. Eu comecei no Jeff Team e foi pela E Arca, tem verdade. professores fantásticos, pô, né? Laus Rocha, o meu professor Soares Júnior, né? Tem uns que se destacam mais como atleta, outros não, né? Mas geralmente ele ou é atleta ou é professor, né? Não consegue direcionar para gato com 2 centímetros não pega rato, né? Verdade. Então sempre tem uma grande equipe. Eu comecei como falei, na Aliança, depois fui para Nova União, onde meu professor, né, hoje está morando fora, né? Um cara fantástico, meu irmão. Pô, meu Foi irmão. aqui em Sergipe mesmo? Aqui em Sergipe. Foi morar fora. Tem muitos, né? Sim, sim, vai passando já. 10 anos atrás, muita coisa começando, né? É. Teve, pronto, Aliança, Nova União, Olha, e antes Aliança, Nova e União. pro outro? Aí depois eu fui pra Ribeiro. Era Ribeiro, né? Que era de Xande Ribeiro, né? E depois foi o de Jeff Team. Ribeiro eu Ainda vim pra passou pro Jeff Team. Pronto. Foi a 4ª, né? Então, aí depois que eu saí da Aliança, fui pra Nova União, que era Ivanzinho, meu professor, né? Que aí ele hoje tá em Abu Dhabi, né? Foi ele e a esposa. Aí depois fui pra equipe de Ribeiro, e depois da equipe Ribeiro eu fui pra onde eu tô agora, Jeff Team. É onde eu tô mais tempo, né? E assim, muitos amigos, vou em várias academias. Hoje o jiu-jitsu, antes era uma coisa muito assim, de tribo, tal, de briga. Ainda né? bem que Hoje é muito tranquilo, mudando, cara. né? Na Verdade. nossa academia vai muitos de outras academias. E o interessante é você sempre treinar com pessoas diferentes. Porque quando você treina sempre com as mesmas ali, fica vai uma já coisa sabendo mais já. viciada. Exatamente. E todas as vezes que em alguma ocorrência policial, por exemplo, quando eu sei que o cara é praticante de jiu-jitsu, eu já olho com um olhar diferente. É uma Verdade. coisa impressionante. Porque você sabe a disciplina que tem ali,
né? Um cara para continuar numa arte marcial, seja jiu-jitsu ou qualquer outra, ele tem a questão da disciplina, do respeito mútuo. Então você sabe que não é uma pessoa que constantemente está sendo lapidado os valores nele. Então você sabe o que acontece diariamente para que ele continue treinando. Então você sabe que não é que você já olha com um olhar diferente. A verdade é essa. Ah, você é praticante de jiu-jitsu? Não. Então se você é um cara que treina ali, você sabe que diariamente tem coisas positivas que é passada para ele. E de tanto passar, meu amigo, o cara absorve muita coisa. Né? Então o que eu digo é que procurem, né? Se vocês não teve oportunidade, tive uma infância pobre, também tive, né? Eu comecei a treinar, como eu falei, com 33 anos, né? Tô com 33, peraí, 10, foi... 43 minha idade? Não, eu tenho 43. Eu vou pra 46 agora. Eu tenho então foi 10 com 36, anos, né? Então foi 36 anos. 36. Eu comecei com 36 anos, né? Não tem idade, tem gente que começa com 80. Então se você não se oportunizou, faça um treino, veja que um negócio é muito bom. Né? Onde você chegar, independente da academia que você chegar, temos professores excelentes que vai lhe tratar de uma maneira assim diferenciada para que você não se lesione. Porque muitos têm aquele medo, não, vou começar jiu-jitsu, vou me lesionar, vou quebrar o... Não, se você partir para um nível competição, existe uma expectativa maior disso acontecer, porque são extremos, né? Quando você parte para um desempenho, né, diferenciado, que você vai a seu extremo, existe o risco, um risco maior. Mas se você ficar naquela condição de treino, não. Você vai ser muito bem recepcionado, vai ter um cuidado maior, a depender da sua idade, né, da sua limitação que você tenha. Mas se oportunize, porque é muito bom, cara. É muito bom e é viciante. Então, independente, não gosto de jiu-jitsu, vá no judô, procure uma arte marcial, porque ela disciplina, ela traz algo a mais. Todo esporte já é bom, e a arte marcial é melhor ainda. Então, eu deixo aqui a minha fala, agradeço a oportunidade, viu, Kleber? Realmente estou impressionado aqui com o seu conhecimento aí sobre a minha passagem. Certo? Imagina, Coronel, nós que agradecemos E fico à disposição de todos, tá? Muito obrigado. De frente comigo, Coronel Henrique, né, chefe da assessoria militar do Tribunal de Contas e também praticante de jiu-jitsu, que já ganhou várias competições. Lembrando que esse programa, todo sábado às 10 horas, nós postamos no YouTube. Então, próxima semana também pode aguardar mais um entrevistado aqui para a gente. Agradecemos também a produção desse programa, desse podcast, Gilto Braz, equipe técnica Marcos Paranhos e Samuel Aragão. E eu sou o Kleber Santos, host desse podcast, e aguardo você também na próxima semana. E tem aquela saudação do jiu-jitsu, como é? Os.